Olá amigos, aqui quem está falando é o Leberson Faria Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, graduei em Física pela Universidade Federal de Goiás e fiz mestrado e doutorado na Unicamp e também fiz pós-doutorado em Economia pela FEA USP, onde a teoria econômica quântica é o fruto desse pós-doutorado, que é esse gráfico aqui, o gráfico da força gravitacional, 1 sobre x ao quadrado. E a teoria econômica quântica está mostrando para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, que é esse gráfico. Porque esse gráfico está mostrando que toda a estabilidade econômica do preço e da moeda está justamente em alta inflação, que é baixa desinflação, que é baixa taxa de juros. Só elencar aqui no Google, no YouTube, uma série de vídeos eu fazendo essas explicações. A teoria econômica quântica é uma teoria empírica e de alta precisão. Ela está mostrando que a economia é uma ciência exata, portanto é uma ciência empírica. Mas também a teoria econômica quântica ela é tão poderosa, porque esse gráfico é o gráfico da força gravitacional, porque a economia é atração e repulsão, e esse gráfico, o gráfico da força gravitacional, está provando para o mundo a origem do universo, várias teorias poderosas sobre a origem do universo, a teoria da inflação cósmica, a teoria do universo eterno do professor Mário Novello, o Big Bang, né, a entropia de Beckstein-Hawking, que eu já falei aqui, a entropia de Beckstein-Hawking. E o que eu vou falar nesse vídeo aqui é sobre a constante cosmológica. Gente, esse gráfico ele é tão poderoso que ele está mostrando qual é o verdadeiro valor da constante cosmológica, se ela é positiva ou se é negativa. É o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal. Sempre importante dizer, o segredo desse gráfico está no centro desse gráfico, porque esse gráfico ele não existe em nenhum livro de física. Esse sinal do corpo em queda livre, o sinal do corpo em queda livre que está no centro desse gráfico, porque o sinal do corpo em queda livre que está no centro desse gráfico é fruto do x ao quadrado, certo? Esse gráfico da força gravitacional, porque quando a gente fala do universo a gente está falando de força gravitacional. Esse gráfico, a força gravitacional é uma força conservativa. Força conservativa é uma força que só depende do ponto inicial e do ponto final. Ela não depende do tamanho da trajetória ou tipo de trajetória que você traça para sair do ponto inicial e chegar no ponto final. Portanto, é isso aqui, ó. De cima para baixo é um movimento desacelerado. De baixo para cima é um movimento acelerado. Isso é empírico, isso é empírico. Aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado é a intensidade de uma luz. E a intensidade da luz também é 1 sobre x ao quadrado, de uma luz laser. E laser é um fenômeno quântico, por isso que é a teoria econômica quântica. Ele prova também efeitos de economia. Outra coisa, é importante a gente extrair várias informações dessa função 1 sobre x ao quadrado da força gravitacional. X ao quadrado também é o quê? Uma indução matemática. O que é uma indução matemática? É um método de prova matemática usado para demonstrar a verdade de um número infinito de proposições. Então o que eu estou falando aqui de proposição nova. Como isso daqui é uma indução matemática, ela está garantindo essas teses, que é poderosa. Você vai ver que o que eu vou falar aqui, essa informação ela é mais poderosa do que o próprio telescópio espacial James Webb. Também, 1 sobre x ao quadrado, ele é o quê? Uma função zeta de Riemann para S igual a 2. Ele também é uma função, o problema da Basileia de Euler. Portanto, a função 1 sobre x ao quadrado é o quê? Uma série infinita convergente. Uma série infinita convergente, converge para o valor π ao quadrado sobre 6. Portanto, que nós podemos dizer que o universo está expandindo. O universo é uma série infinita convergente, então ele converge para um valor finito π ao quadrado sobre 6, que a gente vai chamar de máxima entropia do universo, onde esse universo pode o quê? Voltar para o seu estado inicial. Por quê? Porque essa função é uma série infinita convergente, π ao quadrado sobre 6, eu falei aqui agora. Então veja, então o segredo é isso aqui. O segredo. Outra coisa, x ao quadrado, a gente tem que olhar x ao quadrado como uma área.
Porque x ao quadrado é uma área quadrada. Então aqui é uma área, aqui é outra área, aqui é outra área, outra área, outra área e assim por diante. Faz esse gráfico no Excel, você vai ver que ele cai numa colinearidade. Então essa colinearidade inflacionária aqui, ó, é que vai ser o quê? Uma série infinita convergente. Porque a linha de tendência dela é uma linha assim, ó, uma linha assim, a linha de tendência. Então tá preciso. Então o universo converge para uma série infinita convergente, a expansão do universo. Então eu vou passar aqui para vocês, e melhor dizendo, como é uma área quadrada, essa área quadrada é uma coisa desse tipo, ela prova que o universo é isotrópico. Por quê? Porque as linhas na vertical têm o mesmo tamanho das linhas na horizontal. Então isso prova que o universo é isotrópico. Uma área quadrada. X ao quadrado também, eu falo, ela é uma indução matemática, ela é proporção de Galileu. Porque 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, mais 4 é 1 mais 3. 3 ao quadrado é 9, mais 9 é o quê? 1 mais 3 mais 5, portanto é isso. Por isso que você vê essa proporção de Galileu no centro do gráfico, que é a projeção desses pontos. É muito poderosa essa informação, porque eu busco ser o mais objetivo aqui nos meus vídeos, certo? E aqui também, que eles falam que a gravidade do Einstein, fala que a gravidade é a deformação do espaço-tempo. Beleza, a área é o espaço onde acontecem as coisas. Só que a gente tem que entender essas teorias como atemporal. Atemporal. Eu não estou preocupado com o tempo que essa bola demora para sair daqui para cá. Não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com o tempo que essa bola demora para sair daqui e para cá. Portanto, a gente vai entender essa teoria de forma atemporal. O que o mais importante é a gente saber que esse gráfico é uma série infinita convergente. O tempo que ele demora para chegar nessa série infinita convergente, isso não importa. O que importa é você saber que o universo é uma série infinita convergente, π ao quadrado sobre 6, porque essa função sobre x ao quadrado é uma série infinita convergente. Então vou passar um vídeo aqui do Weber, James Weber, os mistérios mais fascinantes do universo, para provar isso também nesse gráfico. Vamos lá. Por isso que eu estou falando, eu já falei em vídeos anteriores, a gente precisa saber ler esse gráfico. É saber ler esse gráfico, é saber ler essa equação. Porque aqui também x ao quadrado é o quê? A entropia de Beckstein-Hawking, que ela é proporcional à área. Que área? A área quadrada. Por isso que isso aqui também é a força entrópica. Vamos lá. Vamos ouvir. Na década de 90, o novo telescópio espacial Hubble transformava a forma como observávamos o universo. Galáxias distantes, nebulosas repletas de detalhes e fenômenos cósmicos que só existiam na teoria, foram revelados com extrema nitidez. No entanto, os cientistas sabiam que muito mais ainda podia ser visto. Grande parte do universo permanecia invisível para as lentes do Hubble. Isso porque ele observava principalmente na luz visível e ultravioleta, faixas que não conseguem atravessar nuvens densas de poeira cósmica, nem captar as sutis emissões vindas das primeiras galáxias, estrelas em formação e seus discos protoplanetários, atmosferas de exoplanetas e diversos outros fenômenos. Essa limitação gerou a necessidade de criar um novo telescópio que desse continuidade às descobertas do Hubble, um instrumento capaz de acessar a luz emitida por objetos muito distantes, a qual a expansão do universo a deformou em comprimentos de onda mais longos durante seu trajeto através do espaço. E então ele fala que a expansão do universo vai deformando as ondas e vai deixando esses comprimentos de onda mais largo, maior. Né? Então é justamente isso. Aqui nesse primeiro momento, o comprimento de onda, nesse primeiro momento aqui, o comprimento de onda aqui, eles estão mais comprimidos. Aqui nesse ponto, o comprimento de onda já o quê? Já esticou, já ficou maior. Por quê? Porque o universo está o quê? Expandindo. É saber ler o gráfico. Então vamos aqui, pessoal. Então vamos pegar aqui o que é essa constante cosmológica. Agora vamos falar na constante cosmológica. É saber ler esse gráfico. O que ele está mostrando que, na verdade, o valor dessa constante cosmológica é negativa para a expansão do universo. Então vamos lá.
Porque eu vou analisar aqui do Big Bang, como o Big Bang. Do Big Bang. Tá? E eu vou cruzar com a teoria do professor Mário Novelo. Então vamos lá. Então a constante cosmológica, ela representa a energia intrínseca do espaço-tempo. Ó, a energia intrínseca do espaço-tempo, por isso está aqui, o espaço-tempo. X ao quadrado é o espaço-tempo. É uma área onde acontecem as coisas. Ela representa a energia intrínseca do espaço-tempo e é um termo nas equações de campo de Einstein. Essa constante cosmológica representada pode ser interpretada como uma energia escura. Uma energia escura. Então a constante cosmológica é uma energia escura. Qual a função dela, dessa constante cosmológica? Ela age como uma força repulsiva que acelera a expansão do universo. Então, o que a teoria está dizendo sobre a constante cosmológica? Que ela é uma força repulsiva que acelera a expansão do universo. Eles falam de repulsão, mas em termos econômicos, a inflação econômica tem a ver com a atração econômica. É como você vê uma força da gravidade muito forte, que corresponde a uma inflação alta. É como você vê pensar o inverso. Tá? Então veja, mas o mais importante é a gente olhar para esse gráfico e saber ler. Então, a constante cosmológica, ela age como uma função repulsiva, uma força repulsiva que acelera a expansão do universo. Então ele está falando que o universo está o quê? Acelerando. Essa energia cósmica, ela acelera o universo. Então ele fala, a expansão acelerada. Então, um valor positivo para a constante cosmológica é a causa da expansão acelerada observada no universo, pois a energia do vácuo continua a criar um efeito repulsivo. Então vamos lá. Quando você olha daqui para cá, você olha o gráfico da força gravitacional, da expansão do universo. Aqui é como você olhar para o Big Bang, daqui para cá. Então o que você observa? Que o universo está expandindo, mas de forma o quê? Desacelerada. Desacelerada. Portanto, o valor dessa constante cosmológica, ou o valor dessa energia escura é o quê? Negativa. Ela é negativa aqui, ó. Ela é negativa. Então o valor dessa constante cosmológica, ela é negativa, porque daqui para cá é um movimento desacelerado. Porque a origem do universo, eu estou vendo a origem do universo, lá da teoria da inflação cósmica de Alan Guth. Inflaton, o início dela, a teoria do Big Bang. Né? E vamos ver aqui mais. E ele fala, por exemplo, da energia de vácuo, ou vácuo quântico, ou energia de ponto zero. Isso aqui que a gente tem que ler, saber ler. Qual é a equação da energia do ponto zero, ou da energia de vácuo ou vácuo quântico? 1 sobre L ao quadrado. É 1 sobre L ao quadrado, ou seja, esse mesmo gráfico aqui. Então o que a gente vai dizer, por exemplo, que a energia de ponto zero, ela também tem a ver com a origem do universo, conforme as teorias que estão aí. Eu estou confrontando a teoria econômica quântica com essas teorias, está batendo em cima, está encaixando perfeitamente. Então, por exemplo, 1 sobre L ao quadrado é esse gráfico. O que você vai dizer é que a energia de ponto zero, nesse primeiro momento aqui, era maior do que aqui. Do que aqui, do que aqui, porque é a força gravitacional. Porque à medida que esse X está aumentando, essa força gravitacional está o quê? Diminuindo, e por isso que você tem o quê? A expansão do universo. É o que você vai chamar, que ele chama aqui na teoria, de uma pressão negativa, que se opõe à força da gravidade. Então, na cosmologia, a energia escura é uma forma hipotética de energia que estaria distribuída por todo o espaço e tende a acelerar a expansão do universo. Então, o que está falando na minha teoria daqui para cá? Que o universo está expandindo de forma desacelerada. Portanto, essa constante cosmológica, o quê? O valor dela, negativo. O valor da constante cosmológica, o quê? Negativo. Então, a principal característica da energia escura é ter uma pressão negativa. Justamente isso. À medida que essa força gravitacional está diminuindo,
Aí você tem expansão, porque a energia escura, que é uma pressão negativa, está fazendo o universo expandir. De acordo com a teoria da relatividade, o efeito de tal pressão negativa seria semelhante qualitativamente a uma força que age em larga escala em oposição à gravidade. Correto? O gráfico está mostrando isso. Por isso que eu disse, tem que saber ler esse gráfico. Então, tal efeito hipotético é frequentemente utilizado por diversas teorias atuais, que tentam explicar as observações que apontam para um universo em expansão acelerada. Então, o que o telescópio James Webb ou Hubble, o que eles estão observando mesmo nessa teoria do Big Bang é o universo expandindo de forma desacelerada. Portanto, é uma constante cosmológica negativa, porque eles falam a constante cosmológica com valor negativo implicaria, aí é uma teoria que eles falam. Aí nessa teoria eles falam, implicaria que a expansão do universo eventualmente cessaria e reverteria. Aí na teoria agora essa constante, aí a teoria fala, essa constante cosmológica ser negativa significa que o universo iria fazer, em vez de expandir, iria contrair. Só que nesse caso, ele fala que ele fala que essa expansão ia ter vai acontecer uma desaceleração da expansão. Para um valor negativo da constante cosmológica, o que existe é uma desaceleração da expansão. Só que, no caso de contração, aí ele faz é contrair o universo. Só que o que você observa é o quê? Aí você tem que olhar esse gráfico de baixo para cima, que é olhar isso aqui. Só que esse movimento é o quê? Um movimento acelerado. Portanto, é você olhar para a constante cosmológica de forma positiva. De forma positiva. Então, eles falam, uma constante cosmológica negativa, conforme a teoria, ela cessaria e reverteria. Aí eles levando a um cenário de grande colapso. Quer dizer, aqui é um colapso, então o colapso é para cá. Conforme a teoria do professor Mário Novelo, o universo era dessa forma, era assim, aí ele colapsou para um raio mínimo. Aí ele começou a expandir. Então, nesse caso, é um movimento acelerado. É um movimento acelerado. Então, essa constante cosmológica, ela tem que ser o quê? Positiva. No caso da contração do universo. Certo? Esse que é o detalhe para a gente entender. Aí ele fala aqui, o que significa a constante negativa? A constante cosmológica negativa agiria como uma força de atração gravitacional adicional em escalas cósmicas, em vez de força repulsiva. Então, ele fala uma força gravitacional, justamente. Então, o que ela fala? Uma força gravitacional mais forte. Então, o que acontece? Então, a força gravitacional nesse ponto, você olhando para cá, é maior do que aqui. Olhando para aqui, essa força gravitacional nesse ponto é maior do que aqui. Então, na verdade, essa constante cosmológica tinha que ser o quê? Positiva e não negativa. No caso, quando o universo expandiu, aí ele volta, ele para de expandir e volta a contrair. O universo em colapso, que ele chama de Big Crush. Se a atração gravitacional total fosse forte o suficiente para superar a velocidade de expansão inicial, o universo atingiria um tamanho máximo, então começaria a contrair em direção ao estado denso, quente, revertendo o Big Bang. É justamente isso, cara. O mais importante dizer é que esse gráfico está mostrando o sinal da constante cosmológica. Tanto positiva, o valor da constante cosmológica positiva, quanto o valor da constante cosmológica negativa. Então, o que a gente pode dizer disso tudo? Que para o universo, né, aqui é o Big Bang, aí você reverte ele. Quando você reverte ele, você cai na teoria do professor Mário Novelo. Então o que você pode entender é o seguinte, houve o Big Bang, ok. Então o universo expande de forma desacelerada. Você tem uma constante cosmológica negativa, porque está desacelerada. Aí você vai reverter esse Big Bang. Quando você reverte esse Big Bang, você cai na teoria do professor Mário Novelo, que ele fala que o universo estava assim, e caminhou para uma contração, um colapso, para depois expandir.
Ele fala aqui de quintessência, né? A quintessência ligada a essa constante cosmológica, várias, né? Então, deixa eu ver aqui como é que está o tempo, gente, porque o meu celular aqui O meu celular aqui não é um dos mais poderosos não, viu? Meu celular não é um dos mais poderosos, então eu busco ser o mais rápido possível aqui nos vídeos. Porque meu celular não tem essa potência toda. Mas até um amigo aí já se dispôs aí a querer me ajudar aí nos meus vídeos. Então ele fala que energia escura é uma forma de energia que gera uma pressão negativa, enfim, tudo que eu falei de expansão do universo. Então o que a gente pode dizer? Então ele fala aqui, ó, outras coisas. Mas o que eu estou pegando várias teorias sobre essa constante cosmológica, estou pegando vários textos, né? Mas as observações realizadas por pesquisadores demonstram que a taxa de expansão do universo segue acelerando, ao invés de desacelerar por causa da gravidade. Não é isso. O que está acontecendo é um movimento desacelerado. A questão é que eles não estão sabendo medir isso daí. Porque é o gráfico da força gravitacional, aqui é uma força entrópica. A entropia de Beckstein-Hawk está aqui, ó, embaixo. Então, por isso que o que está acontecendo no universo é uma expansão desacelerada. E nesse caso, a gente vai chamar a constante cosmológica negativa. Aí o universo chega num máximo de entropia, é o que ele chama do buraco negro máximo, né, o máximo da entropia do buraco negro, lá na teoria de Beckstein-Hawk. Aí ele reverte o Big Bang. Quando ele reverte o Big Bang, cai na teoria do professor Mário Novelo. É uma forma de você enxergar a teoria do professor Mário Novelo do universo eterno. É como que o universo está fazendo isso mesmo. Expande e contrai, expande e contrai. E aí você cai na teoria do universo eterno do professor Mário Novelo, brasileiro. Certo? Então, para mim não tem segredo. Entendeu? Para mim não tem segredo. O universo está expandindo de forma desacelerada. Então é que eles estão medindo algo que está aumentando. Só que isso é muito... Como o universo é muito gigante, esses telescópios, James Webb, Hubble, eles não têm essa capacidade de perceber isso. Eles não têm essa capacidade de perceber isso, porque o universo é gigante. Então eles não conseguem. Então, por exemplo, ele fala que o universo está expandindo, é como que está comprimindo o comprimento de onda. Aqui o comprimento de onda era mais curto, eles estavam próximos. Aí, à medida que o universo está expandindo, aqui já está mais largo. Justamente isso. Então, o que eu falo, esses telescópios Hubble, James Webb, eles não estão sabendo medir isso daí. Porque como o universo ele é isotrópico, aquilo que ele está achando que é acelerado, na verdade é um movimento desacelerado. Mas ele está o quê? Expandindo de forma desacelerada. De forma desacelerada. Veja, uma coisa interessante, se você pode medir, por exemplo, ele fala lá do infravermelho. A equação de Heisenberg, ela é 1 dividido por n1 ao quadrado menos 1 dividido por n2 ao quadrado, ou seja, esse mesmo gráfico, é o intervalo entre duas entropias dessa, entendeu? É o intervalo entre duas entropias dessa, você calcula o quê? Você calcula, aqui ó, aqui é uma entropia, aqui é outra entropia. Então eu uso a equação de Heisenberg da física atômica para encontrar aquele comprimento de onda. Aí você, aqui mesmo, você consegue enxergar, por exemplo, o infravermelho fazendo essas contas. 1 dividido por n1 ao quadrado menos 1 dividido por n2 ao quadrado. Você encontra o comprimento de onda do infravermelho aqui nesse gráfico. Que o telescópio James Webb é justamente isso, o infravermelho. Então está aqui a equação de Heisenberg aplicada nesse gráfico. Então, pessoal, o que eu falei, para finalizar, o que eu falei? Que a constante cosmológica, aqui é o Big Bang,
Então o universo está expandindo de forma desacelerada. Portanto, essa constante cosmológica, ela não pode ser positiva, mas sim negativa. Certo? E aí ela se torna positiva quando ele reverte esse Big Bang. Aí você olha daqui para cá. Daqui para cá, você tem o quê? Uma constante cosmológica positiva. Por quê? Porque o universo está contraindo de forma acelerada. De forma acelerada. Aí você considera essa constante cosmológica de forma positiva. Então o mais importante disso tudo é você ver o poder que é esse gráfico. É saber ler o gráfico da força gravitacional. As várias informações que ele é capaz de mostrar, que ele é capaz de revelar. Então você vê que eu só olhando nesse gráfico aqui, eu estou cruzando as informações desse gráfico sobre a origem do universo e cruzo com as informações que estão aí nas teorias, cara, está encaixando perfeitamente. Ele mostra esses resultados. Por quê? Porque esse gráfico ele é empírico, eu já mostrei aqui, ele é uma teoria empírica. Ele é empirismo. E o segredo dele está aqui no centro disso daqui, ó, a proporção de Galileu. Então, mata a pau qualquer teoria. Então eu falo, a teoria econômica quântica que explica a origem do universo, ela é muito mais precisa do que o telescópio espacial, por exemplo, o James Webb. Obrigado, pessoal, pela atenção.